Amém. Meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Seja agradecido o nome do Senhor que nos concede a possibilidade de estarmos aqui hoje e podermos nos reunir, estarmos na presença do Senhor, de podermos livremente falar do nome de Cristo, orar, cantar, de podermos sermos edificados enquanto adoramos ao Senhor. Que o Senhor seja engrandecido por essas coisas. Que o Senhor seja louvado também, irmãos, mesmo naqueles dias que nós estamos com maiores dificuldades, em tristeza, em dores, mas que ainda assim a gente sente a graça de Deus sobre nós, o conforto, a consolação, o amor de Cristo nos fortalecendo. E esse será o tema dessa noite. Um amor poderoso e profundo que nos fortalece em meio a grandes dificuldades e grandes lutas. Seguindo aqui a nossa nova série, a série que nós começamos semana passada, olhando para a eternidade, como olhar na eternidade, nós estamos pensando sobre tudo aquilo que Paulo escreveu nas chamadas cartas da prisão e principalmente no tema principal dessas cartas, que é o amor de Cristo, o cuidado do Senhor, o nome do Senhor e de um servo do Senhor que, olhando para Cristo, pode andar nesse mundo sabendo que não é cidadão desse mundo, mas que a eternidade o aguarda. Que o Senhor nos conceda a graça nessa noite para ouvirmos a sua voz. Amém? Eu vou deixar os avisos para o final do culto, porque eu quero partilhar com os irmãos da palavra do Senhor nesse instante. Então, eu lhe convido a abrir a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versos de número 12 ao 26. Nos diz assim a palavra do Senhor. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem por boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que poderá aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu trabalho, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, mas entendendo que, por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. A semana passada nós vimos que o apóstolo Paulo, estando preso em Roma, ele começa a escrever cartas às igrejas que estão ao redor. Paulo saiu fundando igrejas em toda a Ásia, pregando em toda a Ásia,
E ele agora começa a escrever aos irmãos, porque não havia como ele visitar esses irmãos mais, e ele precisava comunicar-se com eles. Paulo então escreve, começa a escrever as suas cartas a esses irmãos, e entre essas cartas está a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é uma carta de alegria, de exortação à felicidade, mas não a qualquer felicidade, não a qualquer alegria. Alegria em Cristo, de Cristo. Felicidade e contentamento em Cristo. Filipenses é aquele livro que nos diz, que tanta gente repete por aí, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e esquece do contexto. O contexto aqui é justamente esse, de um apóstolo preso por causa do nome de Cristo, mas que mesmo assim a sua esperança em nada foi abalada com relação à graça do Senhor sobre ele. Nessa noite, na semana passada a gente falou aqui sobre como Paulo ama esta igreja, como ele fala de Cristo, e o assunto da carta é Cristo, não é Paulo. As cartas do apóstolo Paulo são do apóstolo Paulo, mas o assunto das cartas não é o apóstolo Paulo. O centro das cartas não é a vida de Paulo. O centro das cartas é Cristo. Paulo fala de Cristo. Paulo está falando com a igreja de Cristo, com a noiva de Cristo. Então o centro de tudo aqui, irmãos, é Cristo. O centro nunca é o homem. O centro nunca é o personagem bíblico. O centro nunca somos nós. O centro é e sempre será Cristo. Então, esta carta, mais uma vez, vai manifestar essa graça de Cristo. E o texto de hoje, começando pelo verso de número 12, é ainda a continuação desse mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos de algumas coisas aqui extremamente profundas que Paulo fala. Antes de nós passarmos ao texto em si, eu quero lembrá-los de um outro apóstolo, o apóstolo Pedro, que na sua última estada com Cristo, o Senhor ainda entre nós, quando ele se encontra com Pedro lá na beira do lago de Genezaré, eles estão pescando e o Senhor tem aquela fogueira e eles se encontram ali, João, Pedro e alguns outros que estavam reunidos, e o Senhor confronta Pedro com relação ao seu chamado. E ali há uma especificação para Pedro. O que é a motivação para o ministério? O que é a motivação para a fé? O que é a motivação para o caminho cristão? O que é que nos motiva a continuar servindo e crendo? Cristo. Porque a pergunta de Jesus para Pedro não é: Pedro, você quer ser feliz? Jesus não pergunta: Pedro, você quer permanecer? Você quer continuar? Ele não diz a Pedro: Pedro, você quer fazer sucesso? Você quer ser um homem de sucesso? A pergunta para ele é: Pedro, você me ama? E ele faz isso 3 vezes. Nas 3 vezes, a pergunta de Jesus é a mesma: Pedro, você me ama? Mas a última vez ele faz uma pergunta ainda mais profunda: Pedro, você me ama mais do que esses? Você ama a mim mais do que os outros? A pergunta de Jesus para Pedro é: Pedro, você de verdade me ama? Você realmente me ama? Você realmente ama ao seu Senhor? Então essa pergunta, irmãos, eu quero que fique no seu coração durante aquilo que nós vamos falar nessa noite, porque o apóstolo Paulo vai nesse mesmo caminho. Então no capítulo 1, verso 12, Paulo começa dizendo: desejo, portanto, irmãos, que saibais que em tudo o que me aconteceu, que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Tudo o que, Paulo, que te aconteceu? O que foi que aconteceu com Paulo que ele está escrevendo aos Filipenses? Qual é a notícia que Paulo está passando para os Filipenses e por que ele está escrevendo aos Filipenses e falando: olha, tudo o que me aconteceu foi para o progresso do Evangelho? Irmãos, vamos voltar ao livro de Atos dos Apóstolos, começando pelo capítulo 19, quando Paulo está em Éfeso, uma cidade extremamente importante do Império Romano, mas que é uma cidade grega. Ali Paulo está pregando. Ele prega alguns dias e depois, nos últimos dias ali que ele está pregando, há uma confusão na cidade, porque Paulo estava pregando o Evangelho e os artífices, aqueles que ganhavam dinheiro vendendo imagens e vendendo aqueles objetos sagrados da deusa Artemis, começaram a se queixar, dizendo: olha, Paulo está acabando com o nosso negócio. Paulo está pregando que isso aqui não são deuses, que nossa deusa Artemis não é deusa. Então ele está acabando com o nosso negócio. Se continuar assim, todos vão se converter e o que será de nós? Com o que é que nós vamos ganhar nossa vida? Então eles estavam preocupados com o negócio deles. E Paulo estava pregando o Evangelho. Por causa disso,
há uma confusão na cidade tão grande, e eles se reúnem de tal maneira que os discípulos tomam Paulo e levam ele para uma casa e mantêm ele escondido, porque a confusão está na cidade inteira. Então, eles vão para o Areópago, vão para um anfiteatro, ali reunidos eles discutem, e é uma confusão tão grande que eles pegam um discípulo e arrastam esse discípulo para o meio do povo, eles espancam esse discípulo, é um dos companheiros de Paulo, e aquela confusão está armada na cidade inteira. Ao final, eles se acalmam, mas os discípulos, olha, Paulo, é melhor você ir embora. Saia da cidade, porque dessa forma como está aqui, você corre risco. Então o apóstolo Paulo sai de Éfeso após ter pregado ali, e em nenhum momento Paulo cometeu qualquer crime. Apenas estava pregando o evangelho. Mas ele é expulso da cidade. E ele ainda é ameaçado na cidade. As pessoas queriam tomá-lo para matar. Então ele foge de lá. No capítulo 21, Paulo começa agora a sua caminhada para Jerusalém. Só que quando ele está a caminho de Jerusalém, no capítulo 21, surge um profeta chamado Ágabo, que diz para ele, olha, você vai descer para Jerusalém, ou melhor, o dono desse cinto que eu estou amarrando aqui minhas mãos, será amarrado assim em Jerusalém e será preso. E os discípulos então entraram em desespero. Não, Paulo, você não vai para Jerusalém, você não vai descer para Jerusalém. E Paulo então fala, olha, vocês estão me entristecendo. Vocês não sabem que eu estou pronto não só a ser preso em Jerusalém, como também a morrer pelo evangelho de Cristo? E eles então tentaram, e Lucas registra no livro de Atos, que eles insistiram que Paulo desistisse de ir para Jerusalém. E Paulo disse, para isso fui chamado, vou para Jerusalém. E Paulo se coloca então a caminho de Jerusalém. Em Jerusalém, ele então é reconhecido no templo, depois de ter conversado com Tiago e os demais apóstolos, e eles o prendem. E há um grupo ali de judeus que vieram da Ásia e disseram, olha, esse Paulo aí está espalhando essa doutrina no mundo todo. E agora estão falando contra a lei, contra Moisés, e eles querem pegar Paulo, e eles querem matar Paulo. Os judeus ali, em Jerusalém, que o reconhecem, querem matá-lo. Tomam Paulo e começam a espancá-lo no meio ali da confusão. Arrastam ele para fora do templo, e agora Paulo está sendo ameaçado e corre risco de ser morto. Alguém avisa ao centurião, ao responsável pela guarda da cidade, que está uma confusão enorme na frente do templo. O centurião então sai com um grupo de soldados, vão para lá, tomam Paulo e o levam para a fortaleza. E ele dá uma ordem, olha, deem uma surra nesse homem até que ele fale o que é que ele está acontecendo, o que é que ele está fazendo, por que as pessoas querem espancá-lo, por que os judeus querem matá-lo. E há uma confusão e a cidade está empolvorosa, tudo porque Paulo está pregando o evangelho. Paulo, então, é amarrado a um tronco para apanhar ali. Mas quando ele está para ser surrado, ele diz, é viável, é correto, é justo. A lei permite que um cidadão romano seja castigado sem ser julgado. De imediato o centurião parou, o homem que ia castigá-lo também recuou, porque, olha, o cidadão romano tem direitos. Então eles recuaram e disseram, olha, você sabe o que você vai fazer? Falaram ao chefe, ao centurião. E eles desistiram. E eles então falam, olha, já que você é cidadão romano, então vou lhe mandar para Félix, para que Félix julgue a sua questão. Paulo então é enviado para o governador da região. Perceba o caminho que Paulo está fazendo. Paulo sai de Atenas pregando o evangelho, é preso em Jerusalém, sai como prisioneiro para Cesareia. Em Cesareia ele é ouvido por Félix, ele prega para Félix, para o governador. Dali ele é enviado para Agripa, que também lhe ouve pregar o evangelho. Paulo está pregando o evangelho aonde quer que ele vá. Mas sabe uma coisa que às vezes nos foge ao entendimento ou à nossa percepção? É que no capítulo 19, no finalzinho do capítulo 19, quando Paulo está orando no templo, Jesus diz a ele, vai, porque é necessário que você seja minha testemunha, não só aos judeus, mas também em Roma. O caminho que Paulo está fazendo, a surra que Paulo está tomando, as perseguições, as ameaças, é projeto de Deus para que ele vá até Roma. Que caminho estranho, né, irmãos? Que caminho complicado.
Lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que deseja ir a Roma e de lá descer para a Espanha? Ele quer ir aos Romanos, mas não era assim que Paulo queria ir. Mas não termina o sofrimento dele aqui, não. Quando ele então vê que vão ser julgados, que vão devolver ele aos judeus, e os judeus querem matá-lo, fazem um complô, fazem uma aliança para matar Paulo no caminho. Eles armam uma armadilha para que na hora que Paulo estiver voltando para Jerusalém, indo para ser ouvido, eles encontrem no caminho e matem a Paulo. Paulo descobre isso, um sobrinho de Paulo ouve essa história, conta para Paulo, Paulo conta ao centurião que o envia para Fortaleza, e de lá ele é enviado para Roma. A caminho de Roma, o navio naufraga. Assim, é uma viagem. Você fala assim, meu Deus do céu, tudo isso acontece com Paulo pregando o evangelho. Paulo fez o que de errado? Deus está pesando a mão sobre Paulo? Não. Não há maldição nenhuma, irmãos. Paulo não fez coisa alguma errada. Deus não está pesando a mão sobre Paulo, não. Esse é o caminho do Senhor. O Senhor Jesus, quando chamou Paulo, disse, olha, Paulo, vou te mostrar, ou melhor, falou com Ananias, vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo sabia qual era o chamado dele. Como Deus conduziria o caminho dele. Colocado no navio, a caminho de Roma, esse navio vai navegando em direção a Roma, mas chega um determinado ponto que há uma tempestade tão grande que o navio começa a balançar de um lado para o outro. Os marinheiros começam a jogar as coisas fora. Pessoas começam a desesperar. Os prisioneiros começam a achar que vai todo mundo morrer. E realmente, 14 dias no meio de uma tempestade em pleno mar. Não havia mais nada para jogar fora. Até as velas já tinham sido arrancadas. E o navio vai a pique. O Senhor fala com Paulo, vocês não vão morrer. E ninguém que ficar no barco vai morrer. Porque eu tenho um projeto com você lá em Roma. Paulo então chama o capitão do navio e diz isso. O projeto de Deus é que eu vá para Roma. Quem ficar no navio sobreviverá. Quem sair do navio, eu não garanto. E assim foi. O apóstolo Paulo, no meio desse naufrágio, o navio quase quebrando ao meio, eles pulam na água, nadam até a praia, chegam a uma cidade, a uma ilha, um local que eles não conheciam, chamado Malta. Frio, cansaço, dores, tristeza. Havia uma quantidade enorme de sentimentos e de pensamentos na cabeça daquelas pessoas ali. Eles estavam salvos, mas por muito, muito pouco eles morreram no mar. Então eles estão se aconchegando na praia, acendendo fogueiras porque está muito frio. E eles começam a acender as fogueiras. O apóstolo Paulo vai então pegar uns galinhos também para colocar na fogueirinha dele. Vai fazer a fogueirinha para ele. Uma víbora, uma serpente, foge do fogo e pica Paulo. Fica pendurada na mão de Paulo. As pessoas da ilha falam assim, meu Deus, esse homem é amaldiçoado. Porque ele quase morre no naufrágio, escapou do naufrágio para morrer aqui picado por uma serpente. Esse homem é maldito. O apóstolo Paulo coloca a mão no fogo, sacode a serpente, joga ela para lá e continua ali fazendo sua fogueirinha. E todo mundo fica esperando ele ficar verde, azul, inchar, virar o olho, morrer, babar, qualquer coisa assim. Nada acontece com Paulo. Paulo continua ali, fazendo a fogueirinha dele. E ele prega então para as pessoas que estão na ilha. E ali na ilha tem um homem que está enfermo. Paulo vai e ora por esse homem e o homem é curado. Percebe, irmãos, o caminho que Deus está fazendo com Paulo. O apóstolo Paulo ele pregou no navio e todos ouviram o evangelho no testemunho de Paulo e nas coisas maravilhosas que Deus fez, mantendo eles vivos. Deus usa Paulo para ser testemunha da sua glória no que a víbora lhe pica e ninguém vê o resultado disso. Paulo continua vivo, continua falando, continua fazendo suas coisas normalmente, não há nenhum mal nele. O apóstolo Paulo sobrevive às 3 multidões que tentaram matar ele antes da viagem. O apóstolo Paulo prega para um homem que está enfermo e o homem é imediatamente curado. Que caminho estranho o Senhor tem para o apóstolo Paulo. Mas ele explicando isso aos filipenses, ele diz, irmãos, porque ele já está em Roma agora, preso em Roma, e agora ele escreve para os filipenses. Ele fala, irmãos, tudo que me aconteceu, aconteceu para quê? Para progresso do evangelho.
Tudo o que me aconteceu, o fato de eu ter quase morrido, o fato de eu ter quase sido assassinado pelos judeus, o fato de ter quase morrido pela multidão dos atenienses, ali, dos gregos, o fato de ter quase morrido no naufrágio, o fato de ter quase morrido picado por uma serpente, tudo isso serviu para o progresso do Evangelho. Tudo isso foi para que o Evangelho fosse pregado com mais poder, com mais graça. Tudo isso foi para que outras pessoas crescem no Evangelho. O caminho do Evangelho que Paulo mostra aqui é muito mais excelente, irmãos. O que Paulo está mostrando aqui é que o que o fortalece, o que lhe mantém? Como é que um homem não baixa a guarda, não abaixa a cabeça, não desiste, não olha para trás, não nega a Cristo diante de tudo isso? Como é que ele não muda de ideia diante de tudo isso? De todas essas... Não, olha, uma pessoa dessa está amaldiçoada, não é possível. Esse homem não presta, esse homem deve ter alguma coisa ruim nele, porque esse homem sofre demais. E o apóstolo Paulo simplesmente está dizendo que houve progresso no Evangelho. Por quê? Versículo 13. De tal maneira, irmãos, a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais, que por causa de Cristo estou na prisão. Falei semana passada que o apóstolo Paulo começa o ministério dele na cidade de Filipos, na prisão. É na prisão, depois de ter pregado para Lídia ter se convertido, na prisão, Paulo, cantando com Silas, ele prega depois o evangelho para o carcereiro, que o leva para casa e toda a sua família se converte. O evangelho em Filipos começa na prisão. Esta carta agora, de outra prisão, é para esses irmãos que sabem muito bem o quanto o apóstolo Paulo tem sofrido esses dias. Mas ele está escrevendo para essa igreja para fortalecê-la. A intenção do apóstolo Paulo aqui não é se vitimizar, não. Paulo não é uma vítima do sistema, não é uma vítima do mundo, não é uma vítima do diabo. Paulo não sabe o que é ser vítima. O apóstolo Paulo está mostrando aos irmãos que diante de tudo isso, o evangelho tem progredido, o evangelho continua sendo pregado, porque Cristo é superior a tudo isso, porque Cristo é maior que tudo isso, porque Cristo é melhor que tudo isso. O apóstolo Paulo, irmãos, ama a Cristo e é por causa desse amor a Cristo que ele suporta todas as coisas. É porque o amor a Cristo é maior que todas as coisas, ele suporta tudo que passa. Entende, irmãos, que a lição que nós olhamos aqui, que nós vemos aqui, nesse primeiro momento, é de que não importa circunstâncias, não importa o que acontece ao nosso redor, os nossos olhos não podem estar firmados nesse mundo, esperando que aqui aconteçam sinais de que nós realmente estamos bem, ou que as coisas vão bem, ou que Deus nos ama. As adversidades, as dores, tudo aquilo que nos entristece e constrange, no fim, nos levará para mais perto de Cristo. Esse é o caminho do Evangelho. O Evangelho começa na cruz e termina na cruz, irmãos. O Evangelho é a pregação da cruz. O Evangelho é a pregação da morte. Já fomos crucificados com Cristo. Não vivemos mais nós. Cristo vive em nós. O apóstolo Paulo que diz isso. Então, ele entende isso. A vida que ele tem está escondida em Cristo. E é sobre isso que ele vai falar. Veja, olha o verso 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção para vocês, isso aqui. Ele disse que ele foi preso, espancado, quase morreu, foi picado, foi preso, continua preso. Paulo passou aproximadamente 10 anos na prisão. Conte aí, 5 anos esperando o julgamento, 2 anos depois do julgamento, mais 2 anos em Roma. Paulo ficou preso quase 10 anos, irmãos. Isso sem contar os aqui, porque o texto não fecha num tempo exato. Talvez tenha sido mais do que isso. Um homem que pregava o evangelho e por causa disso ficou preso mais de 10 anos. Sendo mandado de um lugar para o outro como prisioneiro. E ele diz, olha,
e a minha prisão e o fato de eu estar preso fez com que os irmãos ganhassem coragem. Mas como é isso? Como é que eu vejo o meu pastor sendo preso e falo assim, agora eu vou pregar? Não é? Não estou dando diário para ninguém não, viu? Ninguém manda me prender não, tá bom? Depois a polícia parar na minha porta lá, já sei que foi vocês que mandaram. Como é que eu vejo o meu pastor sendo amarrado a um tronco e eu digo, agora eu vou pregar o evangelho, porque agora eu estou mais ousado, agora eu tenho mais coragem? Era o contrário. Mas isso é um dos mistérios do evangelho, que a gente não pode compreender. Deus dá maior graça nos tempos mais difíceis. O Senhor fortalece cada vez mais aqueles que passam por mais tribulações. Já dizia um hino muito antigo, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E dos céus, as lindas melodias se ouviram na escuridão. Paulo ouve essas canções. Paulo canta, lembra? Filipos, preso, cárcere interior, lá no fundo, a pior das celas. O que está acontecendo lá? Paulo e Silas cantando. Ah, mas estão cantando porque eles sabem o que devem fazer. Não, eles não estão sabendo de nada, irmãos. Ali não tem ninguém achando que vai acontecer alguma coisa, não. Paulo e Silas estavam presos e o que eles esperam é um julgamento e morte. Da mesma forma que Pedro, dormindo, enquanto esperava no outro dia ser morto. Da mesma forma que tantos irmãos que nós ouvimos seus testemunhos, dormiam e aguardavam seu julgamento para a morte no dia seguinte. Por quê? Porque conheceram a Cristo, amaram a Cristo. E o exemplo de Paulo faz com que esses irmãos tenham mais coragem. Se Cristo fortalece Paulo dessa forma, se Cristo mantém a fé do apóstolo Paulo, então Cristo é digno de ser pregado. Se Cristo é tamanho, tão poderoso, se Ele é Senhor absoluto dessa forma, Cristo é digno de ser pregado. Jesus é digno de ser pregado, de ser amado, de ser conhecido e de pregar para que outros conheçam. Paulo prega a Cristo, Paulo ensina sobre Cristo, Paulo mostra a Cristo em seu dia a dia. No livro de Atos, logo depois que os apóstolos Pedro e João foram soltos, eles vão para casa, vão encontrar-se com a igreja. Ao encontrar-se com os irmãos, eles contam, olha, tudo o que aconteceu conosco. A reação dos irmãos, eles foram presos, ameaçados, olha, se vocês pregarem outra vez esse nome, vocês não serão só presos, vocês serão mortos. E eles falam isso para a igreja. E o que acontece? Os irmãos imediatamente levantam uma oração, um clamor. Senhor, nos proteja. Não. Senhor, nos dê ousadia para pregar ainda mais o evangelho. E enquanto nós pregamos, que o Senhor manifeste a tua graça. Entende, irmãos? A pregação do evangelho, ela está baseada não em nós, e não em nossa coragem, mas em Cristo. Eles amam a Cristo. E o que Paulo está centrado aqui é Cristo. É Ele que está fortalecendo o apóstolo. É Ele que está encorajando a igreja. É Cristo, irmãos. Cristo está dando aos irmãos motivação. Eles estão motivados no Senhor. Por causa das algemas, eles pregam com mais determinação a palavra de Deus. Mesmo diante da prisão de Paulo, ao contrário do que os judeus imaginariam, a igreja passa a crescer mais e mais e mais cada vez. Nós temos um testemunho muito próximo de países fechados ao evangelho, onde, de uma maneira que ninguém consegue explicar, o número de cristãos e de convertidos tem crescido cada vez mais. Vou repetir. Nesses lugares não é permitida a pregação do evangelho. Nesses lugares não é permitido missionário. Nesses lugares não existe igreja. É proibido por lei, é proibido por constituição. A polícia fica catando, procurando onde é que tem alguém reunido em nome de Cristo. E o número de irmãos não para de crescer. O número de convertidos não para de crescer. Explica isso, irmão. Cristo. Cristo, irmãos. Porque a aliança, o poder, a graça de Cristo está alcançando homens e mulheres e dando a eles a coragem de serem testemunhas. O que Paulo está dizendo aqui, e está fortalecendo a igreja, está incentivando a igreja, é continuar testemunhando
testemunhando de Cristo. Agora, mesmo diante de tudo isso, nós podemos pensar aqui que, ora, então, todos que pregam o evangelho, então todos que estão pregando estão contribuindo. Sim, estão contribuindo. Mas olha a percepção do apóstolo Paulo. Verso de número 15. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que foi posto aqui para a defesa do evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas algemas, ou por essas minhas algemas. Nos dias de Paulo, começaram a espalhar-se a pregação do evangelho. Só que, embora alguns olhassem para Paulo e dissessem: o apóstolo tem dado a sua vida pelo evangelho, nós vamos contribuir, nós vamos continuar, nós vamos servir ao Senhor no mesmo exemplo. Nós vamos ser imitadores de Paulo, de Pedro, do Senhor Jesus Cristo. Vamos sair pregando o evangelho por amor a Cristo. Nós vamos pregar porque nós queremos que o mundo conheça. Nós vamos pregar porque entendemos que esse é o evangelho que transforma o homem. Então vamos pregar o evangelho. Nós vamos pregar o evangelho porque nós entendemos que o evangelho é o chamado. É Deus chamando os seus. Então vamos pregar o evangelho. Sinceridade. Mas tem aqueles que fazem isso por vanglória, por egoísmo, por vaidade. E Paulo diz isso. Nem todo mundo que prega o evangelho prega com sinceridade. Nem todos que pregam o evangelho pregam por amor a Cristo. Nem todos que pregam o evangelho pregam entendendo que Cristo é o centro, e Cristo é o centro da sua pregação também. Eles não fazem questão de estar em evidência, desde que o nome de Cristo esteja plenamente evidente. Paulo diz: esses também existem. Mas tem uma coisa. Paulo não se importa. Porque ele diz: no fim, o nome de Cristo está sendo pregado. Eu lembro de uma história de um muçulmano. Se eu não me engano, ele vivia em um país onde ainda existem aqueles nômades, né? Eu não me lembro muito bem qual era. Ele próximo ali do Egito, mas ele vive num país onde havia ainda. Ele é de uma tribo nômade. Ele não tem uma cidade, um lugar específico. Ele viaja, ele muda de lugar em lugar. E eles estavam numa peregrinação para Meca. Eles estavam indo para Meca. Só que no caminho ele não teve condição de continuar. E como entre eles a hospitalidade é uma questão essencial, qualquer um que esteja viajando, qualquer um que esteja peregrinando, vai encontrar uma casa que lhe abrigue, que abra as portas, que lhe dê abrigo, que lhe dê condição dele passar uma noite, dele dormir, se alimentar e continuar a sua jornada no dia seguinte. Assim ele fez. Ele encontrou então uma tenda armada no meio do deserto, uma pequena vila, e ali ele entrou. E entrou numa casa e se hospedou ali. A casa era de cristãos. Então ele ouviu falar do evangelho. Só que, irmãos, quando ele saiu de casa na intenção de ir para Meca. Mas no caminho, ele encontrou-se com Cristo. Às vezes, os caminhos que Deus coloca pode começar em lugares muito complicados. Deus chama pessoas em todos os lugares. Sim, irmãos. Não quer dizer que os lugares sejam excelentes, perfeitos, ou que sejam bons para viver, congregar, para estar fazendo parte. Mas lá também o Senhor chamará. Lá também o Senhor trará os seus. O Senhor chama os seus em qualquer lugar onde eles estejam, independente de onde eles estejam. Paulo diz: deixa eles pregarem, porque eles ouvirão falar de Cristo. E quando eles ouvirem a Cristo, Cristo nascerá em suas vidas. E é Cristo o centro da pregação de Paulo. Paulo não está dizendo: não, tem que vir aqui porque eu, apóstolo Paulo, sou o dono da igreja. Então, se não tiver comigo, não tem negócio. Não. O apóstolo Paulo está dizendo: Cristo é o centro da igreja. Cristo é o alvo da igreja. Apontamos para Cristo. Cristo, irmãos, é o motivo da igreja, o centro da igreja,
a existência da igreja, o sustentador da igreja é Cristo. Não homens, não pessoas, Cristo. Cristo deve ser adorado, não pessoas. Cristo deve ser amado. Se o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, ele diz que os irmãos devem olhar para Cristo, ser imitadores dele, quando ele é imitador de Cristo, é porque Cristo é o alvo final de toda a igreja. Não homens, não pessoas. Independente das motivações dos pregadores, e aí tem pregador que prega por qualquer outra coisa, pregador que prega por dinheiro, por contrato, por fama, prega para ganhar notoriedade, prega para ser, talvez, angariar mais tarde um cargo político. Tem pregador de todo gosto, todo tipo. Tem pregador aí, se você vai no mercado, tem lá umas prateleiras lá cheias de pregador, você escolhe o que você quer. O diet, o light, né, o sem lactose, tem todo tipo de pregador por aí. Mas o evangelho, não. Mesmo da boca de um mentiroso, podem vir palavras verdadeiras. Porque o evangelho é o evangelho na boca de qualquer um. Mesmo que ele seja um mentiroso, mesmo que ele fale asneiras ao monte, é o evangelho que transforma, não é o homem, não é o pregador. Eu não ouço pregadores ruins. Não sei nem se existe bom pregador também. Mas eu não ouço. A questão é, eu ouço, irmãos, o evangelho. Ouça o evangelho. Note o evangelho. Pare de olhar para pessoas. Olha para o evangelho. Olha para a escritura. Paulo aponta para Cristo. Paulo está falando com os filipenses para eles olharem para Cristo. É Cristo, irmãos. O centro da conversa de Paulo com os irmãos aqui é Cristo. E é um Cristo que está presente. E é um Cristo que fortalece nas horas mais difíceis. Paulo está preso, mas ele está dizendo, irmãos, alegrem-se. Você consegue fazer isso? Dá uma dor de cabeça, você já pede misericórdia, já pede oração em 300 igrejas. Não é? Sai espalhando pedido de oração no WhatsApp de todo mundo. Paulo está preso. E outra coisa, o texto de Atos diz que Paulo estava acorrentado. O texto lá de Atos, quando diz que em Filipos ele foi colocado no cárcere interior, a ideia ali, alguns historiadores dizem que Paulo estava preso mãos e pés, amarrado a um tronco, as costas laceradas, porque ele apanhou no dia anterior. Você imagina essa cena? No fundo de uma prisão, e lá nesse lugar eles cantam. Ah, porque eles sabem que a prisão vai estremecer. Nada disso. Eles cantam por causa de Cristo. Quando os apóstolos voltaram para falar com os irmãos que estavam reunidos, eles se alegraram, eles saíram da presença daqueles que ameaçaram eles de morte, dizendo que estavam felizes porque eram dignos de sofrerem por causa de Cristo. Esse evangelho não faz muito sucesso, não. E Paulo, ele fecha isso, dizendo que, versículo 21, eu vou voltar um pouquinho antes, verso 20. Aguardo com ansiedade e grande esperança, em que nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja na vida, seja na morte. Entende isso? Cristo. Vamos voltar à pergunta do início, irmãos. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama mais do que esses? Irmão, você ama a Cristo mais do que sua esposa, seu marido? Você ama a Cristo mais do que a seu filho? Você ama a Cristo mais do que a seus tios, seus primos, seus parentes, seus avós? Você ama a Cristo acima de tudo e de todos? Você ama a Cristo de tal maneira que você pode dizer assim, Senhor, se for para a tua glória, não tem problema, eu morro. Se for, Senhor, para a tua glória, não tem dificuldade, eu vou para o lugar mais perigoso. Você teria coragem de fazer a oração que um homem chamado Justino Marte fez um dia nas praias da Índia? Senhor, me envia para o lugar mais escuro da terra.
Você ama a Cristo dessa forma? Porque se seu amor estiver assim em Cristo, então você sentirá a consolação que só vem de Cristo. A alegria que só se encontra em Cristo. A satisfação que só tem quem conhece a Cristo. Por que há tanta gente insatisfeita? Porque não está contente em Cristo. Por que há tanta gente triste? Porque não encontrou a alegria em Cristo. Porque há tanta gente que está solitário. Porque não encontrou a alegria de caminhar com Cristo. Meus amados irmãos, Cristo não é um enfeite da igreja. Cristo não é um nome, Jesus não é um nome para ser colocado na fachada apenas da igreja. Jesus não é um nome para ser colocado aqui na frente do púlpito e todo mundo vê quando chega. Jesus não é uma marca. Jesus não é um nome para ser colocado numa faixa e colocado na testa de pecadores. Jesus é o centro, é a própria essência da existência, não só nossa, mas de tudo. O próprio Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, porque ele é que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Se hoje estamos aqui, irmãos, é porque Cristo está sentado no trono. Ele vive. Se esses bancos estão aí do jeito que eles estão, se esse templo se mantém de pé, se nós estamos respirando, se esse ar entra em nossos pulmões e alimenta a nossa corrente sanguínea, se nós estamos falando, olhando, ouvindo, se nós estamos vivos, se o nosso coração bate, é porque Cristo está no trono, é porque Ele vive, Ele sustenta a vida, irmãos. Mas para a igreja, mais do que isso, não é só uma existência natural. Para a igreja, Ele é a própria essência da vida. Não uma vida qualquer. Verso 21. Porque para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo agora vai começar a colocar para os irmãos, olha irmãos, sinceramente, eu gostaria muito de ir embora, de partir, de morrer. Alguém já me falou que o antigo pastor desta igreja, já em memória, pastor Olival, dizia que costumava, quando terminava o culto aqui, dizer aos irmãos, irmãos, eu estou ansioso para partir para a glória, quem quer ir comigo? Ninguém levantava a mão. Mas o pastor estava ansioso. E cremos no Senhor que agora está descansando em Cristo, aguardando esse dia. Paulo está ansioso. Vamos pensar aqui, você tem uma pessoa que você ama muito, uma pessoa, um amigo, um irmão, um filho, um tio, cunhado não, olha lá, mas alguém digno de seu amor, a irmã. Você tem alguém assim, que você fala assim, poxa, uma saudade, rapaz, olha, quando eu encontrar, poxa, eu estou ansioso por fazer essa viagem para chegar nesse lugar e encontrar essa pessoa, e eu vou abraçar ela, e eu vou beijar, eu vou ficar uma semana abraçado porque eu estou com tanta saudade dessa pessoa. Paulo sente isso por Cristo. Entende, irmãos? Paulo sente essa alegria, essa saudade que não larga ele por Cristo. Ele diz, olha, irmãos, eu estou tão ansioso, eu fico aqui dividido, porque de um lado eu quero ir embora, eu quero estar com o meu Senhor, eu quero estar com Ele, eu quero falar com Ele, eu quero viver com Ele, eu quero desfrutar dele. Paulo quer ter aquilo que os apóstolos tiveram e ele não teve, que eu também quero. Andar, ouvir a voz do meu mestre, vê-lo, conversar com ele, sabe, que a voz dele alimente minha alma, como ele alimentou a alma daqueles irmãos que estavam ali desesperados, a caminho de Emaús, que eles dizem, olha, porventura, não ardia o nosso coração quando nós ouvíamos ele abrir as escrituras. Eu quero sentir isso. Quero ouvir isso do meu mestre, diretamente, lá, assentado, sei lá, no milésimo lugar daquela mesa lá do banquete. Não tem importância, eu sentado lá está bom demais. Paulo sente essa ansiedade por estar com o mestre. E essa ansiedade não é ruim, não. Você não precisa procurar um psicólogo para tratar isso, não, tá?
essa ansiedade por estar com Cristo, por viver com Ele, por estar com Ele, irmãos. Estar com Cristo. Paulo diz, olha, irmãos, eu estou ansioso por estar com Ele. Mas tem uma questão. Por outro lado, eu não quero partir e deixar vocês. Eis o dilema do pastor. Eu não quero partir e deixar vocês, porque se por um lado, para mim é muito melhor estar com Cristo, olha aí, versículo de número 23, sinto-me conclamado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Eu quero continuar aqui, irmãos, por causa de vocês. Paulo está dizendo, eu quero continuar aqui para continuar ajudando vocês. Eu quero continuar contribuindo com a fé dos irmãos. Eu quero continuar servindo a Cristo aqui. Mas eu queria muito estar com Ele. É um homem dividido entre dois amores? Não. É um amor só. Um amor por Cristo e um amor pela igreja, a noiva de Cristo. Cristo ainda é o centro aqui de Paulo, da vida de Paulo. Lembre-se que eu falei aqui no início. Paulo não é o personagem principal. Paulo não é o centro dessa carta. Cristo é o centro dessa carta. É Cristo que está sustentando Paulo nas prisões, nas surras, nas ameaças, nas desmotivações. Lá aos Coríntios ele escreve, olha, irmãos, eu tenho horas assim que eu fico realmente cansado, porque ninguém trabalhou mais do que eu entre os apóstolos. E aí ele começa a descarregar um monte de coisas do que ele sofreu, do que ele passou, como ele foi lançado de um muro embaixo para ele não morrer, quase morrer da queda, mas para não morrer na mão dos irmãos, dos patrícios, daqueles que o conheciam. Porque é isso que ele fala em Atos. O Senhor Jesus diz, olha, Paulo, sai daí e vai para os gentios. Sai daí porque eles não vão te ouvir. E ele questiona, Senhor, eles me conhecem. Eles sabem que eu fui fariseu entre fariseus, que eu era zeloso. Como eles não vão ouvir? E o Senhor disse a ele, saia, Paulo, vá para os gentios, porque eles não vão te ouvir. Porque eram eles que estavam tentando matar Paulo. Paulo sente tristeza por seus irmãos, sente tristeza pelas fraquezas da igreja, dos irmãos em Cristo. Mas em tudo isso ele diz, eu quero permanecer e servir ao Senhor junto com vocês. Por quê? Porque Cristo sustenta. Porque Cristo é Ele que fortalece. Porque Cristo consola, irmãos. Cristo é o nosso consolo diário. Você fica procurando aí, talvez, aquelas mensagens, né, de autoajuda, tentando descobrir, ouvir, talvez alguém falar alguma coisa que te traga algum consolo das suas dores, eu estou tão assim, tão sem alegria, tão triste, tão perdido, estou com tantos caminhos, mas nenhum deles faz sentido para mim. Porque você não está olhando para lugar nenhum, você está olhando para todos os lugares errados. Cristo, o Senhor Jesus, Ele alinha nosso caminho. Por quê? Porque Ele é o centro da nossa vida. Como Paulo escreve aqui aos Filipenses, e aqui talvez há o mais precioso nisso. Jesus, Ele não é só o motivo ou o tema da pregação de Paulo. Jesus é a própria vida de Paulo. Jesus, irmãos, é a própria vida para nós. João, escrevendo a sua carta, a sua epístola, perdão, seu evangelho, no capítulo 1, verso de número 4, ele falando de Jesus, da encarnação do Senhor Jesus, ele diz, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Cristo é a vida, a própria vida. A imagem, a expressão que João usa para falar, quando ele olha para Jesus, tanto no Evangelho quanto lá em Apocalipse, é maravilhoso, porque ele diz, olha, nós olhamos para ele e a gente podia ver, ele é o unigênito do Pai. Nós podemos olhar para Deus olhando para ele. Quando lá em Apocalipse ele diz, eu não podia olhar para ele porque ele era maravilhoso, glorioso, mas era o mesmo Senhor que
toma ele e coloca de pé e diz: não tenha medo. Ele agrega glória e misericórdia na mesma proporção e nos oferece Cristo. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outra possibilidade, não há formas difíceis, diferentes, não há filosofias, não há nada nesse mundo que possa nos garantir certeza, vida, alegria, contentamento. Cristo. Se você não está satisfeito em Cristo, você não estará satisfeito com nada que você tiver. Seja milionário, bilionário. Nós falamos aqui há um tempo atrás sobre os bilionários tentando ser eternos. Por quê? Porque eles não estão contentes com o que têm. Eles precisam continuar tendo o que têm. Eles não se contentam que um dia irão morrer. Mas nós estamos plenamente satisfeitos com o que temos. Por quê? Porque na eternidade, nada disso fará qualquer diferença. Porque na eternidade teremos Cristo, que é muito melhor. João capítulo 15, verso 5. Mais uma vez, Cristo é a vida. E se nós não estamos ligados nele, tudo que nós temos, irmãos, vou usar uma expressão nova, que está todo mundo usando aí. Se você não está ligado à videira, você não está arraigado, você não foi enxertado na videira, você nada mais é do que um avatar. É uma imagem que parece uma pessoa, que fala como uma pessoa, que parece ter uma vida, mas é só uma ilusão. Não existe. Sem Cristo, nós somos apenas uma aparência. Sem Cristo, nós somos apenas mortos caminhando nesse mundo. Sem Cristo, somos apenas mais um caminhando sem destino. Cristo é a vida de verdade. Ele nos transfere essa vida. Se o pessoal da saúde fala muito sobre a doação de sangue, doar sangue é vida. Pois é, houve uma doação de sangue lá em Jerusalém, no Monte do Gólgota, que trouxe vida a todo aquele que crê. Essa transfusão de sangue foi plena, absoluta e definitiva. Ali nós fomos ligados à vida de verdade. O sangue de Cristo, que nos purificou de todo o pecado, nos trouxe vida e vida com abundância. Estamos vivos de verdade, irmãos, mas essa vida que nós temos só é vida em Cristo. Contente-se nele. Ele nos conforta, nos consola, nos garante alegria. Lucas capítulo 7, verso de número 23. Há um texto que parece falar de um escândalo no sentido de alguém que causa problemas no meio da igreja. Jesus disse: olha, bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim. Mas a palavra escandalizar ali, que é do grego, significa aqueles que não veem a mim como falso. Aqueles que não olham para mim e desconfiam. Bem-aventurado o que confia em mim. É feliz o que confia no Senhor. Confiar no Senhor é como Paulo. Preso, náufrago, espancado, prisão, condenação, ameaça, serpente, 10 anos de cadeia, e no fim ele diz: Cristo é minha vida. Melhor é viver com Ele do que viver nesse mundo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só Cristo pode dar essa certeza absoluta. Só Ele pode dar essa paz plena e absoluta. Só conhecendo ao Senhor Jesus e amando a Ele acima de qualquer outra coisa, somos capazes de olhar para esse mundo e não nos desesperarmos, porque quem está olhando para o mundo está em desespero. Quem está olhando para o mundo, certamente já perdeu qualquer esperança. Mas a nossa esperança não está aqui. Não estamos olhando para aqui e para agora. Não estamos olhando para o nosso, como é que eu posso dizer, nosso cenário político, geopolítico,
porque a Ucrânia vai ser explodida lá pela... Nós não estamos olhando para essas situações. As pessoas olham para os montes. Mas como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Dos montes? Não. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e os montes. Eleva os meus olhos para o Senhor, porque é nele que eu encontro satisfação, alegria, plenitude. Meu amado irmão, em nome de Jesus, que a sua alegria esteja em Cristo, que a sua contentação seja Cristo, e que o nome de Jesus seja mais do que um nome para você, seja a certeza da sua própria existência. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no coração dos irmãos e faça aquilo que eu não posso fazer. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao coração dos irmãos e diga a vocês aquilo que eu não sei dizer. E Deus, em sua infinita misericórdia, abra o entendimento dos irmãos, vocês possam compreender esse texto melhor do que eu compreendi e possam assim edificar as suas vidas mais e mais a cada dia. Amém?